para poder pregar uma palavra que me veio à mente hoje, que eu achei muito importante, que está em Provérbios, capítulo 24. Não tem inveja dos ímpios, nem deseja a companhia deles, pois destruição é o que planejam no coração e só falam de violência. E eu hoje vejo quanto que é importante a gente também ter amizade com pessoas simples. Eu conheci uma irmã na igreja que eu frequento que ela mudou assim a minha vida completamente, sabe? É uma conexão muito legal que a gente tem de amizade. Ela fala até que eu sou como se fosse irmã dela e isso é muito bom e faz muito bem pra gente. Tem uma parte na Bíblia que também fala que a gente deve andar com pessoas simples, que isso é muito bom. E agora só confirma quando eu vejo essa parte da Bíblia, para a gente não ter inveja dos ímpios, que às vezes a gente pode na internet ver posts de pessoas e às vezes a gente pode pegar e pensar assim, nossa, essa pessoa está se dando tão bem, essa pessoa ela não tem assim umas atitudes muito legais, ela não é uma pessoa boa, e a gente fica assim se questionando e feliz por outras que a gente sabe que são pessoas boas e que estão fazendo bem e que estão prosperando na internet e em outras partes da vida, né, delas. Então é sempre, isso é uma coisa boa, mas quando a gente vê pessoas que, né, não estão, às vezes estão interessadas só em próprios benefícios, né, às vezes ela acha que está fazendo benefício para as outras pessoas, mas ao mesmo tempo a gente vê que a fala da pessoa não é da melhor, então a gente acaba se autodestruindo, né? Porque, querendo ou não, a pessoa tá violando a si mesma, né? Falando essas coisas com palavras que não são legais, diminuindo os outros. Então, isso é muito importante, porque, como tá dizendo aqui, ó, com sabedoria se constrói a casa. Então, a questão da sabedoria até para poder ter amizades e com discernimento se consolida. Então, é a mesma coisa que com a nossa amizade que a gente tem com as pessoas. Quando a gente tem sabedoria, a gente constrói uma amizade, né? Aqui está se comparando a uma casa. E com discernimento se consolida. Então, com discernimento, se você vê que a pessoa ela tem tudo que ela fala, porque ela pode ser assim, por fora, parecer maravilhosa, igual ser por caiado, né? E por dentro, a pessoa, pelas atitudes, pela fala que ela tem, você vê que não é uma amizade que vale a pena. Pelo conhecimento e os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Então, quer dizer, tá falando aqui do interior. Pelo conhecimento os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Então, a gente está aqui falando uma analogia de uma casa, mas comparando uma pessoa, né? A gente vê os frutos dela através do que vem de dentro dela, né? Dos cômodos, vamos dizer assim, dela, do coração, né? Da mente da pessoa. O homem sábio é poderoso, e quem tenha conhecimento aumenta a sua força. Quem sai à guerra precisa de orientação, e com muitos conselheiros se obtém a vitória. Então é muito bom também a gente procurar o conselho de pessoas que a gente vê, né, que obteram um sucesso na vida deles, mas ao mesmo tempo são pessoas boas, né, não são arrogantes, né, você vê pela fala da pessoa quando ela é cheia de si mesma, né, e não do Espírito Santo. E a mesma coisa com pessoas simples, não quer dizer nada que uma pessoa ela não tenha conseguido cargos, dinheiro, fama na vida, não quer dizer nada que ela não seja sábia também, porque a gente vê pela doçura que a pessoa fala, pela forma como ela age, ela é uma pessoa digna, ela não precisa ser rica. É igual essa minha conhecida, ela não é uma pessoa rica, mas quando eu tô com ela, principalmente quando a gente vai passear no sábado, depois da igreja, a gente vai num parque, eu prefiro muito mais do que se eu estivesse saindo com uma pessoa rica, gastando dinheiro, comprando coisas, fazendo coisas. Para mim é futilidade. Eu prefiro estar na natureza, conhecer pessoas simples que vão me ensinar coisas boas, por exemplo, quem vive muitos anos com saúde, que é um ótimo exemplo também. Pessoas mais velhas que são sábias, não essas pessoas mais velhas que você vê pela fala da pessoa, que a pessoa ela não tem um coração bom. Aí nem vale a pena ter influência não ou visitar, porque a gente acaba se entristecendo
e acaba até ficando fraco na fé mesmo, se a gente escutar uns conselhos que não fazem bem. Aí continua aqui. É a sabedoria elevada demais para o insensato, e não sabe o que dizer nas assembleias. Quem maquina o mal será conhecido como criador de intrigas. A intriga do insensato é pecado, e o zombador é detestado pelos homens. Se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Liberte os que estão sendo levados para a morte. Socorra os que caminham trêmulos para a matança. Mesmo que você diga, não sabíamos o que está acontecendo. Não o percebia aquele que pesa os corações? Não o saberia aqueles que persevera a sua vida? Não retribuirá ele a cada um segundo o seu procedimento? Coma mel, meu filho, é bom, o favo é doce ao paladar. Saiba que a sabedoria também será boa para a sua alma. Se você encontrar, certamente haverá futuro para você e a sua esperança não vai decepcioná-lo. Então, olha que interessante, né? A sabedoria de novo, né? Que será boa para a sua alma. Que isso vai, né, te ajudar certamente no futuro. Não fique de tocaia, como faz o ímpio contra a casa do justo, e não destrua o seu local de repouso. Por ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se com os ímpios não arrastados pela calamidade. Não se alegre com o inimigo cair, nem exulte o seu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso e se desagrade e desvie dele a sua ira. Não se aborreça por causa dos maus, nem tenha inveja dos ímpios, pois não há futuro para o mal e a lâmpada dos ímpios se apagará. Olha aí que interessante, repetindo de novo, falando, né, para a gente não se aborrecer, né, por causa dos maus e nem ter inveja dos ímpios. Por isso não há futuro para o mal e a lâmpada dos ímpios se apagará. Então essas pessoas às vezes elas estão se achando, né, que vão prosperar nessa vida, vivendo uma vida egoísta. Então às vezes é melhor, se vocês puderem, procurar não ver essas redes sociais, ler a Bíblia, sabe, orar quando você vê que uma pessoa ela não está sendo legal, sabe, para você e para os outros, você não se sente bem na presença dela. Pedir sempre o Divino Espírito Santo para te iluminar e para poder te encher dos frutos do Espírito, para você saber discernir. Não é que você vai excluir essas pessoas da sua vida, mas é que você não vai tê-las como amizades próximas, que você vai selecionar pessoas que vão te encher do Espírito Santo e não te esvaziar do Espírito Santo com coisas do mundo, né? E aí, ó, temos o Senhor e o Rei, meu filho, e não se associe aos dissidentes, pois terão repentina destruição, e quem pode imaginar a ruína que o Senhor, o Rei, pode causar? Então, aí tem outros ditados aqui de sabedoria. Aqui vão outros ditados dos sábios. Agir com parcialidade nos julgamentos não é nada bom. Quem disser ao ímpio, você é justo, será amaldiçoado pelos povos e sofrerá a indignação das nações. Mas o que condenam o culpado terão vida agradável, receberão grandes bênçãos. A resposta sincera é como um beijo nos lábios. Termine primeiro seu trabalho a céu aberto, deixe pronta a sua lavoura, depois constitua a família. Olha que legal, até conselho aí para quem quer constituir família, né? No caso aqui, para algumas pessoas pode até parecer um pouco abstrato, por isso que a gente tem que muito pedir o Divino Espírito Santo para poder, né, nos iluminar, e o Divino Espírito Santo vai falar diferente, né, a cada um, que isso vai depender também da maturidade, né, da pessoa, na espiritualidade dela. Não testemunho nem motivo contra o seu próximo, nem use os lábios para enganá-lo. Não diga, farei com ele o que fez comigo, ele pagará pelo que fez. Aí outra frase também, se você escuta a pessoa falando assim, ai, farei com ele, né, o que fez comigo, ou senão a pessoa às vezes fala, ele vai pagar, ou ela vai pagar pelo que ela fez. Aí você vê que a pessoa ela também, né, não tá ali sendo
a melhor influência para você. Então é melhor cair fora desse tipo de amizade. Passei pelo campo do preguiçoso, pela vinha do homem sem juízo. Havia espinhos por toda parte, o chão estava coberto de ervas daninhas e o muro da pedra estava em ruínas. Observei aquilo e fiquei pensando, olhei e aprendi nesta lição. Vou dormir um pouco, você diz, vou cochilar um momento, vou cruzar os braços e descansar mais um pouco, mas a pobreza lhe sobrevirá como um assaltante e a miséria como um homem armado. Então, aqui falando no final na importância de ser diligente, né? Procurar sempre ter uma forma de renda, como também me fez lembrar, né, a mulher de Provérbios, capítulo 31, que descreve a mulher que ela é diligente, né, que ela é trabalhadora, mas tudo também tem que tomar cuidado para ser em medida, né, ter pelo menos um dia da semana para descansar. Muito obrigada por ter me assistido esse vídeo aqui. E também sempre procurem, igual aqui está mostrando no rodapé, mais explicações sobre algumas partes, alguns versículos. E se vocês encontrarem esse tipo de gente que são vingativas, né? Você vê que não estão sendo legais, tente com amor, né? Corrigi-las, né? Falar ali só entre você e elas para não humilhar essa pessoa. E se você vê que a pessoa ela não está melhorando o caráter dela, melhor se afastar. Porque você está dando conselho, a pessoa ela quer viver da própria forma que ela acha, quer seguir pessoas da internet, né? Quer fazer o que for. Então, aí não é uma boa influência, é melhor se afastar mesmo, que, como aconteceu comigo, apareceu, né, outra amizade e agora está sendo maravilhoso estar com ela. Muito obrigada por assistirem o meu vídeo, dê um like, compartilhem se vocês acharam que essa mensagem foi boa e sempre coloquem em suas mentes. Procurem pessoas que vão procurar a Deus. Não, a pessoa não, às vezes não vai ser perfeita, ninguém é perfeito, nós não somos perfeitos. Mas é sempre importante a gente tentar estar com pessoas, congregar pelo menos uma vez na semana, e não se isolar, que isso não faz bem, tá bom?